E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda e completa das notícias de hoje. Vamos embarcar numa jornada fascinante pelos eventos que estão virando o nosso mundo de cabeça para baixo. A gente está deixando para trás aquela velha ideia de uma única superpotência ditando as regras, sabe? E entrando num cenário bem mais complexo. Pensem num tabuleiro de xadrez gigantesco, só que as regras do jogo mudam dependendo de qual parte do tabuleiro a gente olha. Bom, vamos mergulhar nesse material e entender como essas peças, que parecem totalmente desconectadas no primeiro momento, formam a nossa nova realidade geopolítica. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. A ordem neomedieval. 2. Eu, a China e dinâmicas asiáticas. 3. Oriente Médio e BRICS. 4. Europa, OTAN e política. E 5. Mudanças na América Latina. Começando pela seção 1, a ordem neomedieval. Então, o conceito central para a gente entender tudo o que está acontecendo hoje é o tal do neomedievalismo. Esse é um termo que foi cunhado lá atrás pelo acadêmico Hadley Bull e, olha, descreve perfeitamente o nosso momento. Pensa na Idade Média. O poder era todo fragmentado, dividido entre reis, senhores feudais, a igreja. Hoje, a gente também não tem um único chefe global. Temos o que os especialistas chamam de heteropolaridade. A gente vê complexos de segurança regionais ganhando cada vez mais força e até cidades-estado, tipo Singapura e os Emirados Árabes Unidos, agindo com uma influência que é absurdamente maior do que o tamanho geográfico deles sugeriria. O mundo está fragmentado e entender essa dinâmica é absolutamente crucial para conseguir ler as notícias de hoje. Indo para a seção 2, Estados Unidos, China e dinâmicas asiáticas. E não tem lugar onde essa disputa por influência seja mais quente do que na Ásia. E isso ilustra muito bem o maior risco geopolítico da nossa era, que é a famosa armadilha de Tucídides. É um conceito histórico tão importante que o próprio Xi Jinping fez questão de citar para o Donald Trump. A premissa é simples, mas dá um frio na barriga. Quando uma potência que está crescendo desafia que já está lá no topo, o conflito é quase inevitável. Para colocar em perspectiva, um estudo de Harvard analisou 16 casos históricos parecidos nos últimos 500 anos, e 12 deles terminaram em guerra. É exatamente essa sombra pesada que paira sobre a atual cúpula em Pequim. E quando a gente olha para os detalhes dessa cúpula Trump-Xi de 2026, os contrastes são meio surreais. De um lado, a gente teve um jantar de gala extravagante, com 10 pratos, sorrisos para todo lado, e uma proposta para reduzir uns 30 bilhões de dólares em tarifas sobre bens de consumo não estratégicos. Mas, nos bastidores, o clima era tenso demais. A China bateu o pé dizendo que Taiwan é uma linha vermelha, enquanto os Estados Unidos tinham acabado de aprovar um pacote de 14 bilhões de dólares em vendas de armas para a ilha. É a pura dualidade das relações internacionais de hoje em dia. Mas para entender a China atual, a gente precisa olhar um pouquinho para o passado. Nós estamos marcando 60 anos do início da Revolução Cultural, que foi um dos períodos mais traumáticos da história chinesa, lançado pelo Mao Tse-tung lá em 1966. Foram anos muito complicados, com 16 milhões de jovens sendo mandados para o campo. Quando Mao morreu em 1976, o país estava num caos. E aí entra o Deng Xiaoping, que liderou uma baita mudança econômica e deu uma de equilibrista ao declarar que o Mao estava 70% certo e 30% errado. Foi essa manobra inteligente que permitiu que a China mantivesse a estrutura comunista enquanto abria a economia para o mundo, pavimentando o caminho para a superpotência de hoje. O ponto crucial aqui é que essa rivalidade toda não acontece no vácuo, né? A Ásia inteira está se reconfigurando. A Índia, por exemplo, está expandindo essa frota naval para mais de 100 navios de combate. Ao mesmo tempo, potências do Ocidente estão construindo o que chamam de Pax Sílica, que são cadeias de suprimentos de alta tecnologia para tentar contornar o controle da China. Afinal de contas, só Estados Unidos e China já representam 40% do PIB global. É muita coisa em jogo. E, aliás, para quem quer entender esses riscos de forma mais profunda, o workshop de geopolítica da FGV com os especialistas Tanguy Bagaded e Daniel Souza analisa perfeitamente todas essas dinâmicas. Passando para a seção 3, Oriente Médio e BRICS. Saindo um pouco das tensões no Pacífico, vamos focar no Oriente Médio, onde as alianças estão passando por um teste de fogo. Na recente reunião de ministros do BRICS+, em Nova Delhi, o clima pesou de verdade. O BRICS cresceu, né? Mas trazer mais gente para a mesa trouxe conflitos viscerais junto. A reunião terminou sem nem conseguirem soltar uma declaração conjunta. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqi, acusou abertamente os Emirados Árabes Unidos de estarem diretamente envolvidos nos ataques liderados pelos Estados Unidos e por Israel. Isso prova que, na nossa era neomedieval, colocar mais atores na mesa muitas vezes só amplifica as brigas regionais em vez de criar união. E essa instabilidade no Oriente Médio cobra um preço muito exato, e a conta está chegando lá em Washington. A inflação nos Estados Unidos bateu 3,8% ao ano em abril de 2026. Para os padrões americanos que buscam aquela meta de 2%, isso é absurdamente alto.
Isso é uma consequência direta do fechamento do Estreito de Hormuz. Essa situação colocou uma pressão gigantesca no Trump, forçando o governo a buscar cortes de impostos sobre combustíveis, e ele até acabou substituindo o presidente do Banco Central de lá para tentar domar essa crise econômica. E os efeitos desse conflito são como uma bola de neve. A gente já teve o caso de um navio de carga com bandeira indiana que foi afundado perto de Omã. E olha só as conexões de bastidores. Enquanto a China pede paz publicamente, há informações de que eles estão apoiando o Irã de forma velada, usando rotas pela Ásia Central e até fornecendo tecnologia de uso duplo para as forças iranianas. Não é à toa que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, já soou alarme sobre os ventos contrários que a economia global vai enfrentar logo ali na frente. Seção 4. Europa. OTAN, migração e política. Cruzando do Oriente Médio para a Europa, a gente vê uma região tentando desesperadamente arrumar a própria casa. A OTAN, que é aquele pilar histórico da segurança ocidental, está passando por uma baita crise de identidade. Os Estados Unidos estão exigindo que a Europa assuma a liderança da própria defesa convencional e estão super frustrados com a falta de apoio dos europeus no conflito do Irã. Do outro lado, a Europa perdeu totalmente a confiança depois daquelas ameaças do Trump de anexar a Groenlândia, vocês lembram disso? Aquilo quebrou a confiança da aliança e agora a Europa está correndo atrás da sua própria autonomia estratégica e industrial. Enquanto tentam se fortalecer militarmente, eles também estão reescrevendo as regras do jogo na imigração. Numa sessão recente na Moldávia, o Conselho da Europa, que abrange 46 nações, adotou uma nova postura bem polêmica. Agora, o artigo 3, sobre tratamentos degradantes, passa a ter uma avaliação relativa. E o artigo 8, sobre a vida familiar, tem que ser balanceado com a segurança nacional. Para completar, eles endossaram formalmente a criação de centros de deportação e retorno fora do território da União Europeia, sinalizando uma guinada conservadora radical. Como se a dor de cabeça externa não fosse suficiente, olha as crises domésticas deles. No Reino Unido, o governo do primeiro-ministro Keir Starmer está balançando depois que o ministro da Saúde, Wes Streeting, renunciou e levou o apoio de 80 parlamentares com ele. E na França, o negócio parece roteiro de filme. A gente viu a publicação de um livro revelando que a Brigitte Macron deu um tapa no presidente Emmanuel Macron. O motivo? Mensagens de texto que ele teria mandado para uma atriz iraniana famosa, com frases tipo "acho você muito bonita". É a política interna virando um caos e interferindo diretamente na capacidade de governar com estabilidade. E, finalmente, seção 5, mudanças na América Latina. Vamos falar da nossa vizinhança agora. A história da Venezuela no Mercosul é uma verdadeira montanha-russa diplomática. Eles ingressaram no bloco em 2012, foram suspensos em 2017 por violações democráticas pesadas do regime, e em 2024 a gente teve a captura do Maduro por forças dos Estados Unidos. Agora, em 2026, os bastidores estão fervendo. O Paraguai, junto com o governo brasileiro, está articulando para convidar a atual presidente, Delcy Rodrigues, de volta para a mesa do Mercosul, argumentando que isso vai favorecer a estabilização econômica frente às novas reformas da Venezuela. Mas a normalização venezuelana esbarra também na segurança global. Olha essa informação que foi revelada. Numa operação conjunta e sigilosa, os Estados Unidos e o Reino Unido conseguiram remover 13 quilos de urânio altamente enriquecido do reator de pesquisa RV-1 lá na Venezuela. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que o Trump faz publicações provocativas nas redes sociais, mostrando um mapa que insinua a anexação da Venezuela como um Estado americano, o que deixa essa diplomacia regional ainda mais volátil. Enquanto isso, a principal economia da região está mostrando conquistas diplomáticas muito reais. Prestem atenção nesse número: 55%. Essa foi a queda gigantesca na taxa de desmatamento anunciada pelo Brasil no Fórum das Nações Unidas sobre Florestas em Nova York, comparando 2025 com 2022. E a ideia não é só parar de desmatar, viu? O Brasil mobilizou 13 ministérios focados na recuperação ambiental, mantendo aquela meta imensa de restaurar 12 milhões de hectares. E o peso do Brasil cresce também lá fora. O ministro Mauro Vieira fez uma visita super estratégica ao Japão. O comércio entre os dois países já bateu a marca de 11,6 bilhões de dólares, sem contar os nossos laços culturais, já que o Brasil abriga mais de 2,5 milhões de descendentes japoneses. É a América Latina agindo de forma firme nesse xadrez neomedieval. Então, o que a gente tira dessa nossa análise de hoje? A realidade neomedieval é exatamente isso. Daquela mesa de jantar dividida entre o Xi Jinping e o Trump, passando pelos desentendimentos acalorados no BRICS, o caos político na Europa, até as iniciativas de recuperação florestal do Brasil, fica claro que nenhum poder dita as regras sozinho. O poder global flui o tempo todo e cada país e cada região é forçado a lutar por sua autonomia de forma bem mais agressiva e calculista do que no passado. E essa nova configuração de mundo deixa um grande questionamento.
De todas essas dinâmicas incríveis que a gente destrinchou hoje, qual dessas potências regionais em mudança vocês acham que vai ter o maior impacto na próxima década? Respondam nos comentários, a gente quer muito saber. Para curtir mais análises como essa, aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia está na descrição deste vídeo. Um abraço e até o nosso próximo mergulho no cenário global.